Se aproprie das suas coisas, vai fazendo o ano acontecer, porque não tem outro jeito. Olha, o programa está no ar, você sabe disso, pelo rádio, 560M, 79,9 no FM. Estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi é pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste, agora é Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Retomando a vida aqui no programa, depois de um período de férias, de recesso de alguns dos nossos convidados, Délcio Agliardi. Oi, Délcio, bom dia! Muito bom dia, Beverly e nossos queridos ouvintes. Uma alegria estar de volta depois de um tempo de férias. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Nossa, como é bom retomar o papo com o Délcio. Agora quem tá de férias é o Hamilton, viu, Délcio? Milton tá curtindo pé na areia, caipirinha. Merecidas férias para ele. Merecidas. Aliás, a gente não fez nenhum programa ainda, Délcio. Toda semana já, desde os primeiros dias de janeiro, tenho pensado nisso e acaba que outros assuntos surgem, mas uma hora dessa a gente vai falar sobre a importância que tem também esse descanso, né? Esse período, talvez, assim como a vida da gente está mudando em várias frentes, né, Délcio? Uma delas, muito, muito presente na vida de todo mundo, a diminuição nas famílias do ato de fazer rancho. Muitas famílias ainda fazem o rancho tradicional, aquele do mês, né? Se compra tudo. Mas, de uma forma geral, vem ganhando adesão o comportamento de fazer pequenas compras, aproveitar ofertas, promoções, inclusive dicas de especialistas, que a gente adote isso, porque faz diferença no final do ano, né? Comprar melhor, né? Fazer lista para ir no mercado. A gente tem amadurecido. E uma das coisas, talvez, Delcio, seja essa. Talvez a gente não tire mais, sei lá, um período de férias, mas tire pequenos ciclos de descanso, né? Passeios mais próximos, mas que sejam de forma mais continuada, né? Para uma vida um pouco mais leve, né, Délcio? Com toda certeza, férias não significa ausência total de atividades, pelo contrário. A gente substitui algumas atividades, damos uma pausa para aquilo que é o nosso ofício, o nosso dever como pessoas, como cidadãos e profissionais que somos, e, consequentemente, claro, temos um tempo para incluir o cuidado com a saúde, que deve ser permanente. Nós apenas temos uma possibilidade um pouco mais ampliada disso, e que passa fundamentalmente pelas questões de alimentação, de sono, e, claro, também pelas nossas compras que fazemos. Você sinaliza tão bem de que a gente possa comprar só o que precisa, não mais do que isto, e, naturalmente, que altera o nosso comportamento como consumidores que somos, e altera as nossas relações com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. O mês de janeiro tem sido, sobretudo para quem tem filhos em escola, um mês atípico, porque aí você precisa de uma reorganização de agendas, inclusive para que a gente possa viver melhor esse tempo com os filhos, porque no retorno às aulas, a agenda fica mais intensa, as atividades familiares são conduzidas de um outro modo. Que por muitos meses de janeiro felizes, Nossa. prósperos, e que a gente possa cuidar bem de todos nós. Verdade, verdade. Délcio, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto importante também, como eu disse, né? São muitas as questões que estão aí, né? E a gente vai amadurecendo. Fizemos vários programas bem interessantes aqui. Ontem, inclusive, Délcio chamou a atenção, nós conversamos sobre a percepção, né, do Gasparim, Vanir Gasparim, que é o titular, um dos titulares das terças-feiras, que voltou de férias também, sobre como tá difícil a gente falar e a gente ouvir. É um fato, né? E hoje a gente vai tratar, Delcio, é meio que uma repercussão desse assunto ainda, que é como fazer nesse início do ano, nessa arrancada, aproveitar esse ciclo, embora o tempo não seja... O tempo é ininterrupto, né? Mas esses simbolismos do recesso, das férias, ele acaba que a gente aplica de forma prática. É como se nós
mentalmente, psiquicamente, fizéssemos sim algumas paradas, né? Mesmo que sejam simbólicas. E nessa retomada, nesse reinício, pegar essa energia de como colocar a nossa força de vontade, a nossa energia vital naquilo que precisa. Porque, Delcio, eu tenho conversado com várias pessoas, não sei você, mas é unânime. Se tu conversar com 50 pessoas, 60 vão dizer assim: nossa, eu passo metade do meu dia fazendo coisas para as quais não tem resultado, gastando tempo, energia, pensamento, me desgastando, né? Com emoções, com o disse não me disse, com a fofoca, com o cara virada, com falta de ânimo. E isso não é só ter que lidar com isso, Delcio. Isso faz com que a gente não consiga fazer o que tem que fazer. Eis a questão. É como se tivesse um vazamento. Sabe quando você tem uma mangueira lá de jardim e ela tá furada? Bem furada? Aí vaza uma água que não chega no jardim. Só que tá tanto vazamento que tá maior o vazamento do que a água que tem que ir pro jardim. Isso é um fato, né, Délcio? Com certeza, e é um fato que nos movimenta tanto com o corpo como com a mente. Como alimentar essa energia vital, você diz tão bem, que de alguma forma vai servir para o meu corpo e para a minha mente, e consequentemente isso tudo colocado em nossos projetos. Parece uma lição fácil, mas não é. Exige renúncia, e penso eu que de alguma forma também isso tudo nos convoca a realizarmos coisas que nem sempre são agradáveis, desejáveis, e que nos tiram de alguma forma um tempo precioso para dar conta dessas atividades, que são atividades nem sempre produtivas, enfim. Sabemos o quanto é importante ter uma atividade guia, seja para a criança, seja para o adulto. E quando nós falamos de uma atividade guia, nós estamos falando de quais estratégias são movimentadas para que essa atividade guia possa produzir em nós melhores resultados e no sentido de uma vida mais plena, mais sensível e mais feliz. Eu sempre fico assim pensando como o comportamento às vezes normal das pessoas, esse comportamento de bando, de grupo, né, vai tirando de todos nós a possibilidade de olharmos sensivelmente o mundo com outras lentes, com outras capacidades e produzindo em nós outras autonomias para aquilo que seja efetivamente. E claro, né, Beverly ouvintes, isso passa por cuidar da alimentação, cuidar do espírito através daquilo que nós lemos, daquilo que nós dizemos e de uma forma muito especial sobre os relacionamentos que nós cultivamos. Tem alguns relacionamentos tóxicos que colocam a gente assim de cabeça para baixo e naturalmente que isso não produz em nós uma boa qualidade de vida. É necessário que olhemos para esses relacionamentos ou para essas interações que às vezes são próximas e às vezes são distantes, mas que nos afetam nesse mundo cibernético que está aí. Tu sabe, Delcio, eu sempre fico me perguntando também sobre essa questão de como a gente pode também lidar com as nossas. São muitas as questões, né? Quando a gente fala assim num programa de forma separada, ontem falamos sobre o não poder falar, não poder ouvir. Hoje a gente fala da perda de energia, né? Desse desvio de energia que vai para um lugar qualquer, né? Vai para o lixo. Dá para dizer isso, vai para o ralo. Não vai para lugar nenhum. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Né? Porque se você usasse isso e isso tivesse algum tipo de... Não, só cria problema, só cria monstros que não existem, só cria desgaste, gera doença. Vai para um lugar ruim, né? Para tudo que não presta. Patologias, uma psique perturbada, uma visão de mundo deturpada, porque a gente vai alimentando algo que às vezes nem real é, né, Delcio? Então, quando a gente olha de forma assim segmentada, é fácil de ver. O problema é que na vida as coisas não acontecem de forma segmentada. Elas acontecem todas juntas e às vezes uma é repercussão da outra. Então, a gente precisa começar a olhar isso assim de forma um pouco mais consciente, né, Delcio? Isso tudo passa pelas nossas convicções, pelas nossas formas mais sensíveis de fazer escolhas, porque são estratégias
que se elas não estiverem alinhadas com uma concepção do que é de fato uma vida plena, que produz ao longo do ciclo de desenvolvimento e aprendizagem humana uma capacidade, eu até acho que a primeira capacidade nossa está no campo da resiliência, para depois, a partir dela, que possamos também, de alguma forma, contemplar melhor a vida humana, contemplar de uma forma mais positiva o mundo que aí está. E há, talvez, nisso tudo, um contingente de pessoas que estão tentando, no início de 2025, se colocar de uma outra forma, selecionar melhor as atividades guia que vai empreender ao longo de 2025, com quem, como e a partir de quais recursos isso tudo vai sendo mobilizado. E aqui, quando falamos de recursos, não estamos apenas olhando para a questão de recursos financeiros, não. Tem toda a questão de outros recursos necessários para que essa estratégia, ou as estratégias no plural, signifiquem, reorganizem o nosso próprio presente rumo a um futuro. Tem um documento da Unesco que eu gosto muito, Beverly, que diz que a gente precisa reimaginar nossos futuros juntos. Quase que no sentido de um novo contrato social com a educação, para poder pensar como vamos utilizar melhor os recursos finitos do mundo, que não estão disponíveis para sempre, teremos que repensar a nossa relação com o mundo, precisamos pensar a nossa relação com o mundo das tecnologias. Acho que essa pauta é uma pauta infinita de possibilidades e talvez de renúncias, o que nós queremos continuar alimentando ou não, no sentido de que não somos um algoritmo, não desejamos ser um algoritmo, mas que de alguma forma precisamos interagir com as pessoas através desse mundo, não só com as pessoas físicas, mas também com as jurídicas, nesse mundo que é o mundo da tecnologia. E isso passa por reaprendizagens. Por isso que esse documento da Unesco começa com o reimaginar. É por ele, talvez, que nós possamos pensar o nosso presente rumo a um futuro que, de alguma forma, faça sentido, que produza em nós ou nos devolva fundamentalmente aquilo que nós chamamos de humanidades. Claro. Tu sabe, Délcio, que até um pouquinho tempo atrás, né, a gente vinha com abordagem, seja na questão do campo da educação infantil, das conversas com os pais, né, da formação familiar, muito falando sobre inteligência emocional. Quantos livros foram escritos nessa última década sobre inteligência emocional, sobre imposição de limites? Na última década. Foi, assim, um assunto que falou-se muito, né? Só que no senso comum, quando a gente falava, né, nós leigos, sobre educação emocional ou inteligência emocional, era muito controlar a raiva, controlar a ira, controlar a ansiedade. Ficava mais nesse campo, né? E hoje a gente tem uma compreensão que evoluiu, né? Que não é só sobre isso, é consciência corporal, é cultura familiar, é cultura regional. Outros elementos foram colocados nesse rol para entender as múltiplas inteligências, né, Delcio? Então eu queria retomar contigo, que é do campo educacional, que é um escritor. Por favor, nos ajude a entender um pouquinho sobre em que lugar entram agora esse tipo de situação. Não posso falar, não posso ouvir, estou intolerante, não aceito que me falem uma orientação, não consigo, não é sobre não saber lidar com crítica, é não saber lidar com o que o outro pensa, se é diferente de mim, é o raso, que ficou muito forte, né? As pessoas não sabem as origens das coisas, então não sabem para que elas existem, e se não sabem para que elas existem, não têm percepção sobre a relevância delas. Então, é uma soma de coisas que entram no pacote das repercussões emocionais. E aí, José? No caso, e aí, Délcio? Sendo a educação um fenômeno complexo, amplo e contínuo, nós precisamos voltar para os valores que a própria educação, de alguma forma, nos oportuniza, como entre eles a tolerância, o diálogo, porque o diálogo não é aqui uma fonte de fala, é uma fonte de escuta e fala. Talvez nesta
perspectiva, nós tenhamos que reaprender o sentido do diálogo, de estar numa dialogia que impulsiona novas relações. O bom de tudo isso, Beverly, é que nós podemos reaprender a nos relacionarmos a partir dessa dialogia. Acho que o mundo no século XXI vai exigir de nós o ato que passa pela palavra, o ato que passa pela escuta, e este ato ele tem que ser um ato responsivo com todos nós. Educar as novas gerações significa também amar o mundo. Eu tenho um sentimento de que há um universo de pessoas que dizem que estão educando, mas no fundo há uma ausência do processo educativo efetivo acontecendo com as crianças, que dentre todos envolve disciplina, envolve o aspecto do que gera frustração e como nós lidamos com ela, e o que nos impulsiona em termos de projeto na relação, seja escolar ou não escolar. Nós, professores, temos afirmado cada vez mais a convicção de que precisamos ter um mundo mais de pertença, de amorosidade e de afetividade que constroem todas as outras coisas. Dito de outra forma, nós não nos tornamos inteligência ou não desenvolvemos a inteligência por conta das questões naturais da nossa biologia, mas sim pelas questões culturais que perpassam a nossa biologia. Precisamos reafirmar, junto aos nossos educadores e educadoras, a importância dos fono, a importância de deixar as crianças longe das telas, o prejuízo da exposição prolongada das crianças às telas é um prejuízo que depois fica bastante difícil de mitigar ou de evitar. Precisamos também de uma nova linguagem que seja mais tolerante e inclusiva num mundo que parece que insiste no século XXI de ser intolerante às diferenças, à relação com o outro no sentido da diversidade de coisas. Ainda bem que a educação nos oferece a possibilidade de uma reinvenção, de uma reimaginação de todas as coisas. E Beverly e queridos ouvintes, isso não passa apenas pelo material didático da escola. Isso passa pela postura que as famílias têm, pela forma que nós olhamos a mobilidade urbana, pela forma que tratamos o nosso planeta, começando com a separação e o descarte dos nossos resíduos sólidos ou não, e passa fundamentalmente pela linguagem que eu penso sempre. A linguagem insiste em que nós possamos nos colocar diante do outro no sentido de não apresentar uma verdade absoluta ou um conhecimento absoluto, mas estar junto com o outro para que a gente possa formular perguntas, para que possamos instigar a curiosidade, a imaginação e a fantasia. Eu tenho o privilégio de conviver e trabalhar com crianças, com professores, com educadores, e eu sei da importância que tem a brincadeira, eu sei da importância que tem a afetividade, e sobretudo, a relevância que tem para o outro quando nós incentivamos que os projetos migrem, se desloquem para campos do desenvolvimento humano, que passa pelo cognitivo, que passa pelo afetivo e passa também pelo social. Beverly, nós somos seres sociais. Isso significa dizer que precisamos do outro, do nascimento à morte. E se precisamos do outro é porque nós somos seres que desejam o cuidado, que desejam a proteção, porque é dela que nós vamos extrair as possibilidades para enfrentar o mundo e tornar as crianças, logo mais adiante, mais autônomas, mais inteligentes. Uma pena que o mundo ocidental ainda vê a criança como um vir a ser. Não é. E é uma pena que a gente enxergue a criança assim, porque ela não é um vir a ser, ela é brincadeira, ela é inteligência,
ela é possibilidade aqui e agora, e ela nos coloca diante de perguntas incríveis que ajudam a gente a poder, talvez, contemplar melhor o mundo em que vivemos. Olha, quanta coisa bacana aqui para a gente já começar a refletir. Delcio, eu vou pedir licença, agora são 11h30, a gente vai fazer o primeiro intervalo, que é o intervalo do programa. Na sequência, a gente já retoma para a gente continuar conversando sobre isso, né? Porque a gente falou aqui, teorizou, né, Delcio? A gente teorizou, trouxe alguns elementos, mas a gente precisa continuar trazendo isso na prática, tá bom? Você que está em casa agora, você que está no carro, está escutando a gente, você sente isso? Que a sua energia está vazando como se fosse uma torneira, uma mangueira furada? E se está vazando? Está vazando primeira pergunta, por que está vazando, né, Delcio? Segundo, como é que a gente faz para estancar, caso a caso? Terceiro, como é que a gente faz para potencializar que a nossa água, entre aspas, nossa energia, chegue no jardim? A gente volta já. Delcio, peço licença, tá bom? A gente volta na sequência aqui com o programa Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h32. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul mantém convênio com o Grupo L Fórmulo e oferece como opção aos associados um plano de assistência funerária. É mais tranquilidade e economia no momento da perda de entes queridos. Visite a Apopex, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 28 graus. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio. A tua rádio é emoção, a tua rádio é informação, a tua rádio é lazer, a tua rádio é viver. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco, um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andréaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. A Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, lançou seu site institucional. O portal promove o Estado e traz informações estratégicas para quem quer investir, destacando oportunidades, setores em ascensão, serviços como inteligência de mercado e canais de relacionamento. Acesse investrs.org.br. Plano Rio Grande, o plano é um só, tornar nosso Estado ainda mais forte. Governo do Rio Grande do Sul.
Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas, 35 minutos, 28 graus a temperatura em Caxias do Sul. Hoje já é dia 22 de janeiro. Eu, Beverly Rocha, Délcio Agliardi, batendo aquele papo aqui no programa Tá na Pauta. E você, convidada especial, né? A audiência participa sempre. Aliás, Délcio, deixa eu trazer aqui. A Beatriz Tessari Vivan tá com a gente aqui. A Ana Célia, inclusive, disse: gente, estou aqui de longe acompanhando o programa com uma seleção musical bem bacana. De vez em quando eu dou uma balançada no esqueleto, diz ela aqui pra gente. A Vilma, que mora no bairro Desvio Risso, a esposa do Nino, também mandou aqui um cardzinho, né? De votos de um bom dia, felicidade e tudo mais. A Pati Tomazini, nossa querida, fiel escudeira aqui dos programas, ela disse: oi, Beverly, mandou uma foto dela tomando um cafezinho com as perninhas pra cima em casa, né? E disse: oi, bom dia, de boas, curtindo a trilha sonora e quero desejar um bom dia, um bom retorno ao Délcio. Tá entregue, viu, Délcio? Obrigado, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, de modo especial para ti, que o teu dia, com café ou sem café, seja muito gostoso. Pati, olha que coisa boa, hein? A Marciele Gueno, ela diz o seguinte: oi, pessoal, estou adorando o programa, muito legal, um abraço para vocês. E a Pati te mandou borboletinhas em forma de coração aqui. Délcio, vamos retomar um pouquinho essa conversa, porque na virada do bloco eu até perguntei, né? Onde está indo a energia? Está vazando? Está indo para onde? Por que está indo? Por que está vazando, né? Me parece que talvez o primeiro passo deve seja identificar o que está acontecendo, né? Porque a gente não tem muito hábito de dar nome às coisas que nos acontecem. Porque ao dar nome, não vamos resolver, né, Délcio? A gente só está dando nome, mas a gente sabe. É que nem história para criança, né? Eu tenho medo do escuro, tá? Mas medo do quê? Eu tenho medo de bicho. Que bicho? Quando? Como? A gente às vezes vai por uma anamnese entendendo o que acontece, né, Délcio? E ao entender, não quer dizer que necessariamente a gente vai resolver, mas a gente tem mais chances de criar estratégias, de evitar, de não disparar gatilhos, né? Eu penso que a criação de estratégias como uma atividade humana fundamental, no sentido, primeiro, da sobrevivência e depois, né, das questões mais elevadas espiritualmente, ela vai, de alguma forma, sendo um caminho, uma trilha. Nem sempre temos uma visão daquilo que vai acontecer nesse percurso, quem vai estar caminhando conosco, quem de fato abraça determinadas causas, para que essa energia, esta vitalidade humana se coloque diante dele. Você, Beverly, e os nossos queridos ouvintes devem, de alguma forma, concordar conosco. É frequente as pessoas perguntando: de onde você tira tanta energia para fazer tantas coisas simultaneamente? Parece que a resposta nos parece óbvia, essa resposta. É uma energia que é co-construída no desejo, na busca. Ela não nos é dada no sentido de algo natural, mas no sentido de uma construção que fazemos rumo a uma intencionalidade. E quando buscamos uma intencionalidade, qualquer que seja, ela vai, de alguma forma, desprender de nós uma energia realizável ou não, porque para algumas pessoas as estratégias são tão amplas e tão grandes que não são possíveis de serem viabilizadas, implementadas. E por outro lado, no dia a dia, nós temos aquelas coisas que nós chamamos de miudezas, que são tão importantes para esta vitalidade. Um café na hora certa, uma cuia de chimarrão com um amigo ou uma amiga, uma pausa no meio da manhã ou da tarde, um alimento consumido adequadamente, o cuidado da tua horta, seja nos fundos da tua casa ou numa sacada em vasos suspensos. Todas essas miudezas vão construindo em nós ou vão desencadeando processos que nos colocam energia e vitalidade para o dia
a dia. E muito importante, né, Beverly? Precisamos dormir bem para que essa nossa vitalidade, essa nossa energia, ela se renove, ela se reabasteça. Assim como dormir bem, vamos colocar aqui como é importante a ingesta de água, de poder ter um exercício físico ao longo da semana. Tudo isso vai, de alguma forma, nos colocando biologicamente mais fortes diante das necessidades e das demandas que vêm pelo nosso caminho. Às vezes são demandas, vamos pensar assim, uma pessoa que está doente, tem todo um cuidado emocional que precisa estar aí, essa pessoa precisa buscar resiliência para cuidar da sua saúde. Ou de um projeto maior, de uma viagem que você gostaria de fazer, de um livro que você gostaria de ler, ou de um grupo de pessoas que você gostaria de encontrar. Tudo isso vai criando em nós, na nossa cotidianidade, a possibilidade de afirmação da nossa vida e do prazer que é viver nessa perspectiva. Uhum. Olha só, quanta coisa, né, que nessa perspectiva a gente vai amadurecendo, né, Délcio? E, obviamente, eu mesma tenho feito alguns exercícios pessoais, porque todos nós estamos imersos nisso que estamos falando, né, Délcio? Não é um privilégio de A ou B, é uma situação geral, generalizada, então todos nós temos situações todos os dias, às vezes muito mais vezes no dia do que a gente gostaria, né? De perder energia. Já me aconteceu pessoalmente, Délcio, de começar o dia assim super animada, cheia de planos, de projetos, e lá nas primeiras horas do dia já começar, explica 2 vezes, explica 3 vezes, uma cara feia, sei lá, uma situação que tu não sabe se é contigo, se é com outra pessoa, não ficou claro, uma demanda que não ficou claro, uma demanda que uma parte depende de ti, outras partes não, e aí você esbarra na continuidade. N coisinhas que vão se somando. Tô dando um exemplo para tornar mais claro na vida das pessoas. E quando é 8h30 da manhã, para alguém que começou às 7 horas, já tá exausto, exaurido, pronto para voltar para casa e dormir mais um pouco. Então, pessoas que vivem uma situação como essa que eu acabei de exemplificar, que já me aconteceu, Délcio, é muito difícil você ser produtivo, você continuar colocando a energia, o foco aonde tem que ser, porque se desviou, né? E por vezes, Délcio, já me aconteceu também, não sei se já aconteceu contigo, ter que fazer o exercício e dizer, ok, hoje foi isso. Hoje não vai avançar. E se cuidar para se restabelecer, para se recolocar num lugar de bom senso, de energia renovada, de produzir novamente seus glóbulos brancos e vermelhos, para no dia seguinte, então, começar de novo, né? E talvez no dia seguinte vá validar. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez até dizer hoje não dá mais e reconhecer isso seja um caminho, já me aconteceu, e dizer vou parar para me proteger, para conseguir aguentar, para conseguir seguir em frente nas próximas vezes, é uma opção. A outra é não responder de pronto, não entrar no jogo do sistema, não é no jogo das pessoas, é no jogo do sistema. É um sistema adoecedor que às vezes a gente tem que parar um pouquinho e dizer, tá, isso aqui é o sistema agindo sobre nós e eu não vou entrar nesse jogo. Eu vou fugir do sistema conscientemente. Uma das formas, por vezes, é não fazer nada por 10 segundos, 20 minutos. Eu não sei, cada situação é uma, mas para não entrar no jogo. Não entrar no jogo, às vezes, demanda parar um pouco. Sabe aquela coisa, respira, conta até 10? Para não entrar no jogo. Já me aconteceu. Eu não sei cada pessoa vai desenvolver estratégias, mas eu estou contando aqui algumas para a gente ir pensando sobre elas, né, Délcio? Eu gostaria de utilizar uma metáfora para colaborar com esse teu pensamento. Essa metáfora vem da colheita. Se você quiser uma colheita rápida, vamos estimar 90 dias, então plante um pé de alface. Se você quiser uma colheita um pouquinho mais demorada, vamos imaginar 150 dias, plante trigo. Mas se você de fato quer a sombra de um flamboyante, você precisará esperar pelo menos 30 anos. Esta nossa energia que é desprendida para que as nossas estratégias de vida
sejam elas pessoais ou profissionais, elas precisam ser colocadas no espaço-tempo. E essa metáfora da colheita nos ajuda a poder pensar que estratégias eu estou utilizando para que hoje, a curtíssimo prazo, eu consiga implementá-las a médio prazo e a longo prazo. Nós falávamos no bloco anterior sobre a educação. Educação é exatamente esse movimento da colheita. Nós, na educação, plantamos flamboyantes e eles demoram para crescer e produzir flores e para que a gente possa apreciar a beleza de uma árvore de flamboyante. Assim será as nossas vidas e teremos que, de alguma forma, olhar para essa colheita se ela é uma colheita coletiva. Guimarães Rosa diz que o capinar é solitário, a colheita é coletiva. Como nós queremos que as nossas estratégias sirvam para as nossas coletividades e que sirvam de alguma forma também para a gente repensar as nossas próprias conquistas e os resultados alcançados ao longo do ciclo de vida. Nada, absolutamente nada produz isso em nós sem que haja uma energia, o desprendimento de projetos e às vezes até mesmo de renúncias. Se você quer estudar, vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez do teu lazer. Se você quiser lazer, talvez terá que abrir mão de trabalhos, de outros convites. E assim a vida vai ganhando sintonia e talvez um pouquinho mais de leveza, que é o que importa. Bem ponderado. Delcio, sobre essa questão também de entender onde está indo, né? Por que está vazando, para onde está vazando. O para onde está vazando muitas vezes também é interessante a gente dar uma paradinha e pensar, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta que esse vazamento, tu vai pagar a conta, pronto, né? Porque é o total da energia que vai contar. A conta vai vir em forma ou de doença, ou de ineficiência, ou de resultados abaixo do esperado. Enfim, vai vir. Normalmente quem paga a conta é o dono da energia, né? É o dono da energia, você mesmo, ou seja. Como é que a gente pode, estrategicamente, na tua opinião, também olhar para esse lugar para onde está indo essa água? Porque no mesmo exemplo, né, da mangueira do jardim, se você tem uma mangueira com vários furos e ela está pulverizando essa água que está indo para o lugar que não devia ir, talvez ela não forme uma poça d'água, talvez ela não, na calçada, não vá na casa de um vizinho. É só água perdida sem muito assim, prejuízo da água perdida, além da conta que se paga. Mas, às vezes, se o furo é um furo só, bem grande, bem grandão, que jorra mais do que a boca da mangueira. E está indo para um lugar que talvez seja a sua psique, talvez seja por uma percepção deturpada de mundo. E aí é importante, porque não só você vai pagar a conta, como talvez você esteja você mesmo criando um mundo que não existe pior do que aquele que você já está tendo dificuldade de lidar. Vamos imaginar por um instante de que quando essa água da mangueira está vazando, ou do duto, ou de qualquer cano, e nós tivéssemos a possibilidade de chamar um encanador e perguntar para ele o que se passa. E provavelmente uma primeira resposta seria: vamos olhar para o diagnóstico. O que levou isto, né? O que levou essa materialidade, no caso a mangueira, a rachar, a trincar, a produzir essa vazão de água. E a partir desse diagnóstico, esse mesmo encanador diria para a gente: olha, para consertar isso precisa desses materiais. Ou seja, para que a gente trace estratégias de médio e de longo prazo, nós precisamos de alguma forma de olhar para a nossa realidade. Onde nós estamos, para a partir dela olharmos para onde queremos ir. Quais mudanças eu quero fazer? Que materiais eu preciso para isso? Rubem Alves, um sábio escritor que o Brasil teve o privilégio de produzir, ele dizia que a gente precisa carregar todo dia conosco uma pequena caixa de ferramentas, porque essas ferramentas da nossa caixa nos ajudam a responder a essas demandas que são isto.
Talvez, Beverly, não vamos precisar apenas de uma cola simples para estancar essa energia que está vazando, que está jorrando para o lugar errado. A gente vai precisar de um material mais resistente, de maior durabilidade. E, nesse sentido, quais são as nossas durabilidades? O que produz em nós, seres humanos, essas durabilidades? Nós sabemos disso. É cuidar da saúde, é cuidar das relações com os outros, é cuidar da nossa casa sem desconsiderar que a gente precisa cuidar do nosso bairro e da nossa cidade também. E é preciso estudar. É preciso refletir sobre as decisões que nós tomamos. Porque, do contrário, nós apenas vamos agir por impulso. Vamos agir por uma necessidade do momento. Isso não vai gerar em nós a melhor escolha e, consequentemente, a melhor interação desde o lugar que nós nos encontramos e os lugares que nós gostaríamos de construir nessa dinâmica de um espaço-tempo que ajude nós, como humanos que somos, a superar as nossas limitações e as nossas dificuldades. Délcio, eu fico sempre me perguntando como é que a gente pode também pensar na possibilidade, quando a gente está falando dessa energia, né? Estamos reconhecendo que talvez, Délcio, a gente não tenha o que fazer. Talvez a gente tenha que administrar o tanto de energia que sobrou. Ok, né? Tenho, sei lá, 100% de energia X horário, tô cheio e lá vai diminuindo. E sei lá, o que sobrou para efetivamente conseguir os meus resultados que vão gerar meu ganha-pão, que vão gerar minha estabilidade financeira e econômica na vida, que vão gerar minha capacidade de render intelectualmente os pensamentos, as minhas articulações, que vão gerar produtos de relações com as pessoas com as quais eu vou estabelecer. Vamos pensar que talvez o que teremos para o dia é 20% do nosso potencial, do potencial que tinha lá no início. 20%. Como é que vamos usar melhor esses 20%? Pode ser que a gente, Beverly, já perdeu a caixinha de ferramentas que o Rubem Alves fala, né? Teremos que reencontrar essa caixinha e dar uma olhadinha de quais ferramentas a gente está carregando. Vamos pensar aqui por um instante. Nessa caixa de ferramentas, precisaria ter uma alicate muito boa para a gente, às vezes, prender as nossas raivas. Precisaríamos de uma chave de fenda muito poderosa para libertar os parafusos que encrencam a nossa criatividade, a nossa imaginação, a nossa liberdade como seres humanos. Mas talvez a gente também precisaria um pouquinho de cola para colar algumas palavras que são de luxo no nosso vocabulário. Vamos pensar assim, eu gostaria que nessa minha caixinha tivesse cola para colar essas palavras de luxo no dia a dia da minha vida. Vamos usar pelo menos algumas dessas palavras. Amizade, não é uma palavra de luxo? Companheirismo, não é uma palavra de luxo? Amorosidade, afetividade não são palavras de luxo? Então, talvez nessa caixinha de ferramentas a gente possa carregar exatamente isso que nós estamos dizendo. E é bem provável que também teríamos nessa caixinha de ferramentas talvez uma corda, um barbante para amarrar aquilo que nós chamamos assim de essa ansiedade de momento. Né? Quem de nós não gostaríamos de amarrar bem forte a ansiedade para que ela ficasse... Tem gente que está sendo dominada pela ansiedade. Não consegue ter a saúde, o equilíbrio por conta de uma coisa que talvez hoje seja a doença global. Né? Então, estamos absolutamente ansiosos e não sabemos a causa dessa ansiedade por muitas e muitas vezes e convivemos com as consequências que são muito ruins, que jogam para a corrente sanguínea um monte de cortisol e de porcarias que vão gerar, de alguma forma, uma qualidade de vida mais baixa. Então, sim, reencontrar essa caixinha, essas ferramentas da caixa que o Rubem Alves propõe, ele que foi um grande psiquiatra, que estudou e que produziu uma obra incrível para ajudar as pessoas a serem melhores, a serem mais interessantes consigo mesmas e com os outros.
Délcio, o que você faz? Eu falei as minhas estratégias, que é não responder de pronto. Aliás, eu tenho adotado essa, sim. Tem sido a minha principal estratégia de vida. É não leva, primeiro, não leva pro coração, 2, não responde de pronto, porque na emoção a gente às vezes não enxerga direito. Nem quero dizer, Délcio, que erra, porque a gente erra. Mas nem é sobre errar, é sobre não enxergar direito o cenário. Por quê? Porque estamos no calor das emoções. Então, tem sido assim uma estratégia que eu pessoalmente tenho usado. A questão de, por vezes, admitir que deu por hoje. Deu por hoje. Não tem mais, hoje deu. E você, Délcio? Esperar que venha um novo momento. Saber que aquilo que eu estou vivendo é daquele momento, não será para sempre. As nossas angústias, elas são transitórias. Elas vão mudando, né? Talvez assim elas sejam movediças. Por isso, então, a gente precisa dar um tempo, dar uma pausa, sabendo que nem tudo que chega diz respeito a mim, geralmente diz respeito ao outro, e, consequentemente, aquilo que eu digo, que diz respeito a mim, tem um filtro. Tem um filtro. Nós não podemos que aquilo que chega e que é nosso de alguma forma deturpe a nossa própria iniciativa da caminhada que queremos fazer. De todas as formas de viver, é bem provável que aquela que melhor nos agrade e produza uma compreensão mais arrojada da vida é de que nós estamos sendo numa caminhada que é nossa e que ela gera interações. E dessas interações nós podemos tirar proveito ou não. Perfeito. Muito perfeito. Délcio, a gente vai fechando por aqui. Me parece que o ano começando, né? A gente gostaria, talvez, de começar com... Não, ano passado foi assim, esse ano é totalmente diferente, vai ser muito melhor. A gente sabe que a vida adulta, a vida madura nos mostra que as coisas não mudam tão radicalmente assim de uma hora para outra. Tem uma caminhada, nós estamos na caminhada, acho que tomar consciência. Fizemos muitos programas ano passado, o rádio tem sido amigo, companheiro, inclusive para ajudar as pessoas nesse reequilíbrio de energias, boa música, boas escolhas, boa alimentação. E já que o ano começou assim, queria te permitir um pensamento teu hoje para esse programa e que norteia também o ano de 2025. Em primeiro lugar, dizer da minha enorme alegria de retornar ao programa. É o primeiro que fazemos juntos em 2025, nesse mês de janeiro. E pedir a Deus assim que Ele nos permita, Beverly, caminharmos em 2025 juntos, fazendo outros programas, mesmo sabendo que nem sempre eu tenho a condição de estar em todos por conta das demandas de vida e profissionais. Então, eu desejo que a gente possa, neste ano, fazer bons programas, assim como tem sido nos anos outros, e que tenhamos a saúde, a paz, a tranquilidade para caminharmos juntos nessa sintonia que é tão agradável com os nossos ouvintes e que eles nos ajudam a construir o programa. Sempre uma manifestação do ouvinte vem bem, porque sabemos da importância dele para o microfone da rádio. Que a gente possa ficar bem e caminhar bem ao longo deste ano. Ai, que ótimo, Délcio. Um abraço forte, fraterno, apertado em ti, na Sofia, na esposa, em todo mundo. Boa retomada e até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço para ti e para os nossos ouvintes. Valeu. Gente, que coisa boa, né? Que coisa boa começar o ano assim. Conversa, claro, são assuntos densos, pesados, sim, a vida tá assim, mas a gente tá trazendo eles com pessoas capazes, né, de suavizar, de trazer bons pensamentos, boas energias, isso é bom demais. Para você que nos acompanhou aqui no Tá na Pauta de hoje, obrigada.